Olá, alunos do quarto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ver o assunto de alterações no equilíbrio ecológico das cadeias alimentares. Então, a gente vem estudando a cadeia alimentar, várias aulas atrás, vimos como ela é formada, vimos como é a construção de uma cadeia alimentar, vimos a relação da cadeia alimentar com o fluxo de energia e com o ciclo da matéria, e hoje nós vamos ver quais são as alterações que podem ocorrer numa cadeia alimentar e qual é as consequências dessas alterações, certinho? Vamos lá! Então, já separa logo aí o material que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, se você tem um livro de ciências do quarto ano, pega ele aí, porque a gente vai responder uma atividade do livro. Se você não tiver o livro, faz o seguinte, na hora da atividade, pega o celular da mãe, do pai ou do irmão emprestado, tira uma fotinha da atividade e depois você copia e responde no caderno, combinado? Então, já separa aí o material que nós vamos utilizar no final da aula. E a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a 18, que diz o seguinte, ó, relacionar atividades humanas com alterações no equilíbrio ecológico, considerando o fluxo de energia no ambiente. Então, o intuito da aula de hoje é esse mesmo, ver o que é que o ser humano pode estar alterando na cadeia alimentar, mudando assim, causando assim, alterações no equilíbrio. Então, para a gente iniciar, observe a imagem. Você sabe o que são as alterações no equilíbrio ecológico? O que é uma alteração no equilíbrio? O que é que pode causar? O que é que pode provocar essas alterações? Nós vamos ver que na aula de hoje que essas alterações, a maioria das vezes é causada pela ação humana, pela ação dos seres humanos. Essas alterações são provocadas por eles. E essas alterações vão ter como consequência o quê? A alteração no equilíbrio, a alteração na quantidade dos seres que participam dessa cadeia, para mais ou para menos, tá certo? Porque o equilíbrio ecológico é o quê? É a igualdade dos seres durante a cadeia alimentar, durante toda a cadeia alimentar. Então vamos lá. Alterações na cadeia alimentar. Os seres vivos de uma cadeia alimentar dependem um dos outros para sobreviver, isso a gente já sabe. A gente sabe que esse rato dessa cadeia alimentar depende do milho, que a coruja depende do rato e também do milho. Então, os seres que formam qualquer cadeia alimentar, eles são dependentes uns dos outros, porque eu preciso do milho para servir de alimento para o rato, que o rato vai servir de alimento para a coruja. Então, um depende do outro para que o ciclo da matéria e o fluxo da energia ocorram. A mesma coisa aqui, ó. A cenoura vai servir de alimento para o coelho. Então, o coelho depende da cenoura para ter alimento. A raposa depende do coelho para ter alimento. E o leão depende da raposa para ter alimento. Então, os seres são dependentes quando eles interagem na mesma cadeia alimentar. Se o número de indivíduos de uma espécie, de uma cadeia, aumenta ou diminui muito, os outros seres são afetados, provocando assim uma alteração na cadeia alimentar. Então, a alteração na cadeia alimentar é quando eu tenho o quê? Um aumento ou uma diminuição bem expressiva de algum dos seres que compõem essa cadeia. Vamos ver aqui, ó. O que seria o equilíbrio, primeiramente? O equilíbrio é quando eu tenho quantidades iguais, proporcionais dos seres. Então, eu tenho uma quantidade suficiente de grama que vai servir para uma quantidade de gafanhotos se alimentarem dessa grama, que vai servir de alimento para uma quantidade específica de sapos. Então, aqui eu tenho o quê? Uma congruência, tenho uma igualdade de seres nessa cadeia alimentar. Mas, às vezes, vai ter alguma alteração, fazendo o quê? Por exemplo, com que aumente a quantidade de milho naquela região. Então, eu tenho uma grande produção de milho. Então, eu vou aumentar a quantidade de alimento. Se eu aumentar a quantidade desse milho, eu vou ter o quê? Mais alimento para os ratos. Então, a população de ratos vai aumentar, porque tem muito alimento disponível. Então, eles vão se procriar
multiplicando assim a sua quantidade. Então, quando eu aumento a quantidade de alimento, eu aumento a quantidade do animal que se alimenta desse produtor. E, consequentemente, eu vou aumentar a quantidade das corujas, porque as corujas vão perceber que naquela região tem mais alimento para elas, então elas vão se direcionar para lá. Então, aqui eu tive uma alteração para mais, quando eu aumento a quantidade dos seres que compõem aquela cadeia alimentar. Mas eu também posso ter o quê? Uma alteração para menos. Então, se eu diminuo a quantidade de cenouras dessa cadeia alimentar, teve uma praga na região que matou grande parte dos pés de cenoura. Então, eu vou diminuir a produção de cenouras. Se eu diminuo a produção de cenouras, eu vou ter mais ou menos coelhos? Eu vou ter menos, porque eu vou ter menos oferta de alimento para ele. Então, eu vou ter disputas de território. Esses coelhos, alguns irão morrer por fome, porque não tem aquele alimento deles. Então, eu diminuo também a quantidade de coelhos. Consequentemente, a quantidade de raposas vai também diminuir, porque tem poucos coelhos para elas se alimentar. E, consequentemente, a quantidade de leões irá diminuir, porque tem poucas raposas para se alimentar. Então, vejo que a cadeia alimentar, ela pode ter alterações, e essas alterações afetam todos os elementos que o compõem, porque um ser depende do outro para formar a cadeia alimentar. Alterações como essas podem ocorrer por... Então, essas alterações para aumentar a quantidade ou para diminuir a quantidade dos indivíduos da cadeia pode ser por causas naturais, como longo período de seca, grandes incêndios e erupções vulcânicas. Então, quando tem um longo período de seca, o que vai ocorrer? Por exemplo, com os animais que dependem da água, eles irão morrer porque a oferta de água está pouca e, consequentemente, toda a cadeia alimentar baseada nesse animal também vai ser afetada. A quantidade de algas diminui, a quantidade dos micro-organismos que consomem as algas diminui, a quantidade de peixes pequenos diminui e a quantidade de peixes maiores também, porque teve uma alteração natural, que foi a diminuição de água, por exemplo, no período de seca. Incêndios também alteram a cadeia alimentar. Durante um incêndio, uma grande quantidade de animais irão morrer devido ao fogo, que não vai conseguir fugir, e também toda a mata daquela região vai ser queimada, diminuindo a oferta de alimento para os animais herbívoros e, consequentemente, diminui a quantidade de animais herbívoros e de animais carnívoros que os consomem. Então, veja como altera também. E grandes erupções é a mesma coisa, vai afetar todo o ecossistema, destruindo ele, diminuindo a quantidade de produtores e, consequentemente, de animais herbívoros e carnívoros. Compreendido? Então, uma das alterações, uma das causas que pode causar as alterações é o quê? As causas naturais. É a natureza agindo de uma forma natural. Outra por causas não naturais, devido a algumas atividades humanas. Então, a gente sabe que o ser humano ele interage com o ambiente, podendo modificar seu bel sabor. Então, essas modificações podem ser positivas e negativas. Infelizmente, a maioria das vezes é negativas. E quando eu tenho essa alteração negativa, isso vai afetar o meio ambiente e, consequentemente, vai afetar as cadeias alimentares. Por exemplo, desmatamento vai causar o que? A perda de grande parte da vegetação daquela região. Se eu diminuo a quantidade de produtores, eu também vou diminuir a quantidade de consumidores, tanto herbívoro como carnívoro. Outra consequência das atividades humanas são os incêndios provocados pela ação humana, como no caso aqui, de balões. Os balões juninos. Esses balões, quando caem em grandes áreas de florestas, pode causar incêndios. E o incêndio, quando ele é provocado ou quando ele é natural, sempre vai causar alteração daquele ecossistema e, consequentemente, das cadeias alimentares daquela região. E a poluição do solo, do rio, do ar, das águas, também causa alterações na cadeia alimentar, porque modifica todo o meio ambiente que era para ter animais vivendo de forma livre e saudável e não vai mais ocorrer isso.
Então, exemplos de alteração na cadeia alimentar. Um exemplo que traz aí no livro de vocês é esse, ó. Por exemplo, tem uma lavoura de milho. Então, nessa lavoura de milho, teve um surto, aparecimento de serpentes, de cobras. O que foi que os agricultores fizeram? Decidiram que toda cobra que visse na lavoura iria matá-la. Então, ele começa a matar todas as cobras que aparecem na lavoura, por medo, por apreensão dessas serpentes causar algum acidente com os trabalhadores. Então aí vejam que vai ter o quê? Uma alteração, porque as cobras estão sendo mortas. E as cobras, elas são animais que naturalmente vão consumir ratos. Então se eu diminuo a quantidade de serpentes daquela região, os ratos não vão ter mais o predador natural deles, que são as cobras. Se não tem um predador, a população dos ratos vai o quê? Aumentar, porque eu diminuí a quantidade das cobras, que são os animais que consomem os ratos. E se eu aumento a quantidade de ratos daquela região, o que é que vai ocorrer? Eles vão precisar de se alimentar. E a alimentação deles é a base do milho, que é o que vai ter naquela região. Então, os ratos, eles vão precisar de maior quantidade, de uma maior quantidade de alimento, de uma maior quantidade de milho para suprir suas necessidades. Então, os trabalhadores daquela região vão ter um prejuízo, porque os ratos irão consumir todo o estoque deles. E essa alteração foi provocada pelo quê? Pela ação do homem, através da matança das cobras de uma forma indiscriminada, tá bom? Então, esse é um exemplo de alteração na cadeia alimentar que é provocada pelo homem também. Então, agora, a partir dessa compreensão do que é uma alteração, do que é que essa alteração pode provocar na cadeia alimentar, a gente vai responder uma atividade no livro, que dessa forma a gente consegue compreender melhor essas modificações na cadeia alimentar. Então, a gente vai responder a atividade da página 80 do livro. Então, quem tem um livro, pega o livro e abre na página 80. Você vai ter essa página aqui, ó, com essa atividade, tá certo? Vamos responder a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. A figura abaixo representa uma cadeia alimentar da qual o ser humano participa. Responda as questões no caderno. Quem tem um livro, pode responder no livro, que tem um espaço para você responder. Quem não tem, responde no caderno. Então, essa cadeia alimentar ela é formada por algas microscópicas, que são esses seres aí, por animais microscópicos, pelo peixe menor, peixe maior e o ser humano. A letra A fala bem isso, ó. Descreva a cadeia alimentar representada. Quem se alimenta de quê? Então, aqui a gente vai escrever a ordem de alimentação dessa cadeia alimentar. Então, vamos ver. As algas vão servir de alimento, mas ele quer que a gente responda o quê? Qual animal se alimenta do quê? Então, a gente começa pelo ser humano. O ser humano, ele se alimenta do peixe maior. O peixe maior se alimenta do peixe menor. O peixe menor se alimenta dos animais microscópicos e esses animais microscópicos se alimentam das algas. A gente escreve a cadeia de uma forma contrária. Então, vamos ver como é que ficou. Resposta. Os seres humanos se alimentam dos peixes, os peixes maiores se alimentam dos menores, os quais consomem animais microscópicos e esses, por suas vezes, se alimentam das algas microscópicas. Então, a letra A quer que a gente escreva essa sequência de quem se alimenta de quem. Então, a resposta é essa. Vou dar um minutinho para quem quiser copiar a resposta ter esse tempinho. E quem não tem um livro, tira uma foto para depois copiar no caderno. Certinho, deu tempo, copiado, conferiu se acertou a atividade, quem não tem tirou uma foto, ótimo. Então aí não tem nada demais, é só construção da cadeia alimentar, como a gente já fez em outras questões. Vamos ver o que é que a letra B pede. A letra B pede, ó, considerando a cadeia alimentar que você descreveu acima, responda. Quem é o ser produtor? Vocês lembram qual é a característica do ser produtor?
É aquele que produz o próprio alimento. Qual desses seres aí produz o próprio alimento que vocês acham? São as algas, né? Que é o primeiro componente da cadeia alimentar. As algas não têm que se alimentar, porque elas produzem o próprio alimento. Então, as algas microscópicas são os seres produtores que possuímos nesse esquema aí de cadeia alimentar, tá certo? Também vou dar só 30 segundinhos para copiar a resposta e quem não tem a atividade, tirar uma foto. Certinho? Respostinha bem pequena, nem precisa de muito tempo. Então vamos para a próxima questão, que é a letra C, que diz o seguinte, ó: imagine que a água se torne poluída, matando algas e animais microscópicos. O que pode acontecer com os outros seres vivos dessa cadeia? Aí sim tá uma alteração na cadeia alimentar. Então teve uma poluição dessa água, o que matou as algas e os animais microscópicos. Se eu matei o produtor, a maioria dos produtores e a maioria dos consumidores primários, o que vai acontecer com os outros consumidores? Eu vou ter um aumento ou vou ter uma diminuição deles? O que vocês acham? Se eu diminuir aqui a quantidade de algas e a quantidade de seres microscópicos, consequentemente eu vou ter o quê? Uma diminuição dos peixes menores, porque o alimento deles praticamente sumiu. Então eles irão ter que procurar mais alimento e alguns irão morrer por falta de alimento. Se eu diminuo a quantidade dos peixes menores, consequentemente os peixes maiores também irão diminuir por falta de alimento. E dessa forma, o que? A alimentação do homem aí vai ser prejudicada, porque eu vou ter uma diminuição da quantidade de peixes daquela região. Certinho? Compreendido? Vamos ver a resposta aqui, ó. Com a mortalidade das águas e dos animais microscópicos, os peixes menores ficarão sem alimento e acabariam morrendo. Sem os peixes menores, os peixes maiores também acabariam sem alimento e morreriam. Por fim, com a mortalidade dos peixes, a atividade de pesca será reduzida, interferindo na alimentação humana. Então, vejo que quando eu diminuo lá nos produtores, toda a cadeia alimentar vai ser afetada também, diminuindo as suas quantidades, porque um animal precisa do outro para se alimentar. Se eu tenho uma diminuição do alimento, consequentemente eu vou ter uma diminuição da quantidade de seres, porque eles precisam de alimento. Então, como a resposta é grande, também vou dar um minutinho para vocês copiarem a resposta e conferir se acertaram. Quem não tem, tira uma fotinha. Certinho, dá o tempo copiar, tirou uma foto para copiar depois. Então vamos para a próxima questão. Segunda, que é da página 81, a página ao lado. Diz o seguinte, ó: durante um experimento, um pesquisador criou girinos em um aquário. Os girinos se alimentavam de algas. Após alguns dias, o pesquisador colocou peixes carnívoros no aquário. O gráfico abaixo mostra a quantidade de girinos antes e depois de os peixes terem sido colocados. Então aqui tem um gráfico, né, que se denomina girinos no aquário, e esse gráfico é representado pelo número de girinos e por uma coluna que representa assim, os peixes carnívoros e com os peixes carnívoros. Veja o quê? Que quando eu não tenho peixe carnívoro, a quantidade de girinos era de 60. Quando foi colocado os peixes carnívoros, depois de um tempo, o que ocorreu? Ó? O gráfico diminuiu, ficou ó, entre 40 e 30, mais ou menos 35. Então, a coluna de antes e depois, a gente vê o quê? Que tem uma diminuição. Então, vamos ver o que a questão pede. Letra A.
O que aconteceu com o número de girinos depois que os peixes foram colocados no aquário? Então, depois que os peixes foram colocados no aquário, a quantidade de girinos, o que, ó? Diminuiu, foi reduzida, né? Então, a resposta da letra A, o número de girinos diminuiu, certinho? Quem não respondeu pode estar tirando uma foto. Quem respondeu, confere se acertou. Vê mesmo se colocou que a quantidade de girinos diminuiu. Respostinha bem curtinha, nem preciso dar tempo para copiar, tá certo? Que é só dizer que a quantidade de girinos diminuiu, certinho? Conferido? Ótimo. Então vamos para a próxima. Letra B. Elabore uma explicação para esse resultado. Por que vocês acham que depois que foi colocado esses peixes, a quantidade de girinos diminuiu? O que vocês acham que ocorreu aí? Teve alguma interação entre esses dois animais, entre os girinos e os peixes? Teve, né? Que estão participando do mesmo ambiente, desse aquário. E o que aconteceu para a quantidade de girinos diminuir? Observe que na questão ele fala que os peixes são carnívoros. Se os peixes são carnívoros, eles se alimentam de outro animal. E o único outro animal que existe nesse aquário é o quê? Os girinos. Então, os girinos serviram de alimento para esses peixes carnívoros. Os peixes carnívoros consumiram esses girinos e o que ocorreu? Teve a diminuição da quantidade de girinos nesse aquário. Certinho? Compreenderam isso? Então vamos ver aqui a resposta. Provavelmente os peixes se alimentaram dos girinos, por isso que teve essa diminuição, tá bom? 30 segundinhos para vocês copiarem a resposta ou tirarem uma foto da resposta. Certinho? Vamos para a próxima. Resposta pequenininha, nem precisa de tanto tempo. A letra C. O que pode acontecer aos peixes desse aquário se todos os girinos morrerem? Então, se a quantidade de girinos reduzir a zero, o que é que vai ocorrer com os peixes? Vai aumentar a quantidade deles ou diminuir? O que é que vocês acham? Vai diminuir também, porque eles não vão ter alimento, vão acabar morrendo por falta de alimento. Então, a resposta da letra C, os peixes também morrerão por falta de alimento. Como os peixes têm como único alimento aí nesse aquário os girinos, eles vão acabar morrendo porque a quantidade de girinos diminuiu, então a quantidade de peixes também irá diminuir. Certinho? Conferido, respondido. Respostinha bem pequena, dá tempo vocês conferirem aí enquanto eu falo. E quem não tem atividade pode estar o quê? Tirando a foto para depois copiar. Certinho? Vamos para a próxima. No espaço abaixo, desenhe uma cadeia alimentar com os seres vivos do experimento. Peça ajuda ao professor para conseguir modelos de cada um dos seres vivos. Então, quais são os seres vivos que participam aí desse aquário? Nós temos os peixes carnívoros, né? Temos os girinos e temos que ter o quê? Além dos girinos, eles têm que ter uma fonte de alimento, que seria o quê? As algas. Então, a gente vai desenhar esses três elementos aqui, ó. As algas, que vão servir de alimento para o girino, que vai servir de alimento para o peixe carnívoro. Aí fica da criatividade de vocês. Desenhar algumas algas nesse espaço aí do livro. Os girinos, que são os peixes filhotes, né, ainda na fase juvenil, os peixes, os sapos na fase juvenil, e o peixe carnívoro, que seria um peixe maior, aí tá mostrando os dentinhos para representar que ele é carnívoro. Então, vocês podem estar desenhando esses três elementos que são os que constituem a cadeia alimentar desse aquário: algas, girino e peixe carnívoro. Certinho? Respondido, conferido. Tiraram a foto para depois estarem desenhando na forma que vocês quiserem? Perfeito! Então, essa é a resposta da letra D da segunda questão. Então, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos que as cadeias alimentares, elas podem ter alterações, podendo o quê? Aumentar a quantidade dos seres ou diminuir.
Vimos também que essas alterações podem ser por causas naturais, como períodos de seca, enchente, queimadas, e também vimos que a maioria dessas alterações nas cadeias alimentares é provocada pela ação do ser humano, como o desmatamento, queimada provocada e a poluição do ambiente. Então a aula de hoje, gente, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre alterações na cadeia alimentar e até a próxima aula.